Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 36º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Antes de mais, quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€. Estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Por for superior a este, é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. E eu também gosto de salientar que existe uma taxa de conversão de 0,50%. No entanto, os ETFs que eu adquiro são em euros. Por isso, antes de passar ao meu portfólio e mostrar-te a rentabilidade não realizada que está aqui no canto inferior direito e falar aqui de algumas posições do meu portfólio, para quem criar conta, caso esta corretora faça sentido para si, porque tu tens de fazer o teu próprio estudo e entender se esta corretora faz ou não sentido para ti, há um passo que permite colocar um código promocional. Se tu colocares o código Workaholic, então podes ter um mês gratuito do plano 1 do meu Patreon. Depois, falando aqui no meu portfólio, temos o QDVE, uma rentabilidade média de 110%, ou seja, há aqui posições no QDVE que já vêm com 143%. Portanto, foram todas estas posições, aliás, não há nenhuma que esteja em prejuízo neste momento, está tudo em lucro. Permitiu neste momento o portfólio estar com lucro não realizado em termos de valores absolutos de 5.825€ aproximadamente, que até é bastante. Isto também derivado à subida de muitas empresas tecnológicas. Isto que eu estou a partilhar neste momento são as empresas com maior captação de mercado dentro da indústria de software. Por isso, muitas destas tiveram uma grande subida e há aqui uma que até eu vou destacar no final. Depois também podemos ver pelo índice de Buffett, que é dado pelo rácio entre a captação de mercado total dos Estados Unidos e o produto interno bruto do mesmo, que neste momento está praticamente em máximos, ou seja, nós nunca vimos um mercado tão elevado como está neste momento, face ao produto interno bruto. Portanto, é claro que temos que ter atenção a toda esta subida, mas entender que não só está na zona 1, como está nestes máximos absolutos tão longe da zona 2 e da zona 3, é que está realmente muito lá em cima. No Euronext 100 acontece a mesma coisa, ou seja, a distância não é assim tão significativa, mas houve aqui um grande aumento, tá bem? Porque se nós formos ver as 100 empresas com maior captação de mercado na Bolsa Europeia, muitas delas tiveram aqui uma boa subida. Aliás, as que têm maior peso são aquelas que estão no topo market cap. Mas pronto, passando aqui para o meu portfólio, ou seja, tu já viste aqui o lucro não realizado em termos de valores absolutos, sendo que ainda não foi colocado aqui no fecheiro. Ou seja, primeiro, ainda não abri o separador, convém ver qual é que é a inflação que está atualmente. Está bem? Porque isto depois faz a média. Então, a inflação que está atualmente, vou para esta fonte, vou ver aqui a tabela. Então, a estimativa para setembro é 1,9%. Ou seja, se eu for aqui a setembro, está aqui, eu tinha posto 2,5%, afinal é 1,9%, que foi atualizado. Portanto, 1,9%. E agora eu vou assumir a mesma estimativa para o mês seguinte, que é este mês, que estamos em outubro. Agora, aqui não sei ao certo qual vai ser o meu investimento, mas vai ser cerca de 400, porque estamos na zona 1, e o lucro não realizado em termos de valores absolutos neste momento foi de 4.445 para, deixa-me cá ver, 5.815,99. Portanto, 5.815,99. Por isso temos aqui um grande aumento. E este grande aumento traduziu-se numa rentabilidade atual. Portanto, estamos a falar, quando eu digo atual, estamos a falar no 36º episódio, que significa que estamos no 3º ano. Portanto, parabéns a esta série, faz 3 anos. Mas, sim, ou seja, aos 3 anos, a mesma está com uma rentabilidade atual, em termos de XIRR, que é muito bom, 20%, aliás, superior, 20,08%, o que é algo incrível após 3 anos. Portanto, eu não só consegui até agora estar com uma rentabilidade superior aos 10%, como atingir os 20% nos 3 anos. É claro que isto também é derivado a toda a subida que o mercado teve, mas também foi derivado às minhas escolhas, porque se eu me tivesse limitado a fazer apenas DCA no S&P 500, não tinha aquelas valorizações tão elevadas como foi no caso quando esteve na zona 3 de adquirir o QDVE, que sem dúvida está aqui a ter um desempenho muito superior às restantes. Mas pronto, isto é só para o teu conhecimento. Aqui este valor dos 400 também tem que ser atualizado no final conforme o investimento que faça. E se for aqui, ou seja, só para dar-te uma noção gráfica, porque este fecheiro é muito melhor em termos de cálculos feitos, mas pronto, aqui é para dar-te uma noção gráfica, que neste momento eu tenho 28 anos, quero-me reformar aos 55, aquilo que será o meu gasto anual quando chegar à reforma será cerca de 12.000, tenho 23.126 cerca disto investidos neste momento, a contar também com o lucro. A minha contribuição mensal média é os 500, a taxa de crescimento eu pus 10,56%, que foi com base no crescimento histórico do S&P 500, apesar de eu, se assim quisesse, poderia colocar aqui 20%, porque é o que está neste momento, ok? Ou seja, já teria atingido o cost fire, mas a verdade é que no futuro, por alguma razão,
aquela porcentagem pode descer, não é? Ou seja, basta haver uma correção, basta não manter o ritmo de crescimento que está a haver, que desce, e portanto eu coloco aqui 10,56% anual para longo prazo. É mais realista. Depois de inflação, coloquei aqui cerca de 3%, mais uma vez, média anualizada para longo prazo, taxa de levantamento segura de 4,5%, e aqui diz que atinge o cost fire daqui a 3 anos. Ou seja, o que está aqui a dizer é que daqui a 3 anos eu posso parar completamente de investir, que será o suficiente para, quando tiver 55 anos, atingir o FIRE number, que neste caso seria 266.667, já a considerar a inflação. Só que o que este fecheiro faz erradamente é deduz à taxa de crescimento estes 3%, que está mal. E o que é que este fecheiro sim faz bem? Ou seja, não faz isto, considera sim o valor em termos de dinheiro que teria que ter nessa altura para realmente atingir o FIRE number. Ou seja, já considerar toda essa inflação. Portanto, aqui diz que o património FIRE que teria nessa altura seria de 816.474. Porquê? Porque os 1.000 euros hoje, daqui a cerca de 30 anos, equivalem a 3.062. Aproximadamente isto, ok? Está aqui o cálculo feito. Portanto, com base na rentabilidade atual, aqui diz que o cost FIRE já foi atingido, e se eu continuasse a fazer aportes, ou seja, de igual forma, e mantivesse esta rentabilidade atual, então eu teria atingido o meu FIRE, não daqui a 27 anos, que é um que me falta até chegar aos 55, mas sim daqui a 14 anos e 11 meses. Mas isto é assumindo que eu continuaria sempre a investir, ou seja, todos os meses, e conseguiria manter esta rentabilidade atual, que é muito difícil de conseguir. Também para isto se manter, é porque o mercado teria que estar continuamente em altas e a seguir um ritmo gigante, que é o que tem acontecido. Mas isso acaba por não acontecer, os mercados oscilam, corrigem, a história muitas vezes repete-se, portanto aqui não podemos pensar que esta rentabilidade se vai manter. Mais uma vez, o desempenho passado não garante resultados futuros. Agora, isto, já tendo uma noção do ritmo e quanto tempo pode faltar até me conseguir reformar, vou passar então aos vossos comentários. E aqui neste vídeo, que foi o último, vocês fizeram várias sugestões. A começar com esta, que é um ETF europeu, mas focado em small caps, que tem um total expense ratio de 0,30%, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size. Foi criado em 2008, é constituído por 843 empresas e neste momento em euros está praticamente em máximos. Tem uma volatilidade de 16,81%, é física em termos de optimized sampling, portanto está tudo ok. E depois são estas as principais empresas que constituem este ETF. Repara o quão bem está diversificado entre todas estas small caps, por isso aqui não há nenhuma que tenha um grande destaque, está mesmo muito bem distribuído. E também está distribuído entre vários países da União Europeia, mas realmente o Reino Unido é o que tem o maior destaque. Agora, o que eu quero ver é que exatamente os ganhos que teve nos últimos anos, portanto 2024 apenas 5,46, 2023 12,77, 2022 teve aqui um prejuízo de menos 22,68% e 2021 24,73%. Portanto, estes foram os ganhos e perdas percentuais, e aqui a principal razão que me leva a não adquirir este ETF, nem sequer ponderar, é porque eu não conheço praticamente nenhuma destas empresas, ou seja, são small caps dentro da Bolsa Europeia, e estamos a falar de 843, e repara que aqui não há nenhuma que se destaque muito, ou seja, só o top 10 tem aqui uma ponderação de 5,85%, por isso terias que avaliar quase todas as empresas que estão neste ETF, o que seria muito difícil, está bem? Portanto, aqui eu não consigo dar a mesma opinião, por isso para já vou ter que ignorar, ou seja, vou ter que saltar este. Depois temos o Eurostoxx 50, portanto aqui já é mais fácil, ou seja, dentro da Bolsa Europeia são as 50 empresas com maior capitalização de mercado, e aqui mostra que tem um total expense ratio de 0,09%, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size, foi criado em 2008 e é constituído por 50 empresas. Entretanto, aqui em termos de volatilidade está nos 16,61%, é full replication, portanto replica exatamente o índice, e estas são as principais empresas deste ETF. E aqui, atenção, que já é totalmente diferente. Porquê? Porque, para além de eu conhecer estas empresas, também só o top 10 já tem um peso de 40%. Entendes? Já não é 5%, é muito mais fácil. Podemos ver também qual foi a rentabilidade que teve no passado, ou seja, 2024 cerca de 11%, 12%, 2023 cerca de 22%, 23%, 2022 cerca de 9% e 2021 cerca de 24%. Portanto, estas são as rentabilidades que este ETF teve no passado, mas mais uma vez o desempenho passado não garante resultados futuros, mas de qualquer forma é importante também termos conhecimento. É assim, mais uma vez, se formos olhar para os gráficos que mostrei anteriormente, aqui tanto o Euronext 100 como o S&P 500 não estão, ou seja, é claro que a distância é significativa, principalmente o S&P 500, quando olhamos desde o limiar da zona 2 até o preço atual, é uma valorização de quase 9%. Quando olhamos para aqui, vemos que a diferença, deixa-me lá ver, é cerca de
4%, portanto estamos a falar praticamente metade. Mas o que é certo é que estão os dois na zona 1 e praticamente em máximos absolutos. Portanto, aqui neste momento estar a investir no mercado europeu ou no mercado americano para mim não vai fazer uma grande diferença, apesar de eu ter preferência pelo mercado americano, porque em termos de crescimento, quando comparamos várias empresas, especialmente aquelas que têm maior capitalização de mercado, o crescimento é superior. Pronto, de qualquer modo, este foi a tua sugestão, mas para já eu, dentro do mercado europeu, talvez salte. Talvez olhe mais para a volatilidade, para estar no zona 1, ou seja, aguentar melhor as quedas, mas não vai ser aqui um critério de escolha ser da Bolsa Europeia. Outro ETF foi sugerido, foi este relacionado com o urânio, que sem dúvida teve aqui uma grande subida nos últimos meses, tal como podemos ver. Empresas relacionadas com o urânio tiveram uma subida incrível, uma volatilidade imensa, 37,62%, tal como podem ver, estas são algumas das principais empresas relacionadas com o urânio, em que só o top 10 ocupa 67,31%. Maioritariamente aos Estados Unidos, mas até está bem diversificado. Pronto. Isto aqui, maioritariamente é o setor energético, como sabes, e aqui em 2024 não tivemos aqui um ganho muito grande, mas deixa-me lá ver, year to date já está um ganho de 83,68%. Portanto, quem investiu no início do ano realmente teve aqui uma grande subida. Neste momento, acredito que seja demasiado arriscado ter aqui alguma exposição. Talvez um ETF mais exposto a várias matérias-primas como prata, ouro, urânio e por aí fora, talvez possa sentir mais seguro, mas mesmo assim pode ser um risco elevado, visto que está tudo em máximos absolutos e se houver uma correção, então pode haver uma queda acentuada. De qualquer modo, tens de fazer o teu estudo e entender se faz sentido para ti ou não. Aqui neste caso, o urânio para mim não faz, mas atualmente, ok? Porque talvez se fosse alguns meses atrás ou até no futuro, quando corrigir, pode fazer sentido. Pronto, depois o último ETF foi sugerido, é praticamente igual, exato, ou seja, é praticamente igual ao outro que foi sugerido, portanto são os dois dentro da Bolsa Europeia, no top 50 por capitalização de mercado, por isso já foi visto. Assim sendo, eu posso passar à minha aquisição, e a minha aquisição do ETF, eu gostaria que tivesse exposição à Salesforce. A Salesforce ainda está longe de máximos absolutos, está muito próxima deste nível de suporte, aliás, desde o preço atual até este máximo absoluto é uma valorização de cerca de 51%, que até acho que é bastante, mas é claro que houve aqui alturas que a mesma teve uma queda superior, principalmente em dezembro de 2022, janeiro de 2023, teve uma queda bastante acentuada. Agora, é claro que é aconselhável fazer um bom estudo da Salesforce se o ETF tiver uma grande exposição à mesma, mas pronto, aqui dá para ver quais são os ETFs que têm maior exposição à Salesforce e realmente conseguimos entender que não há aqui grandes ETFs com muita exposição, ou seja, este no máximo tem uma exposição de 4,07% e tem um fundo size pequeno, ou seja, só estes ETFs que estás a ver aqui, por exemplo, este aqui é que tem um fundo size superior, mas a exposição já é inferior a 3%, por isso pode não compensar. De qualquer modo, este aqui, que é o Dow Jones Industrial Average, portanto constituído por 30 empresas, tem esta volatilidade de 18,30% e infelizmente tu nem consegues ver no top 10. Entendes? Portanto, mesmo naqueles que são focados à Salesforce, encontras muito pouca exposição. Este aqui é outro, só que este aqui já queria chamar a atenção, porque porque nós agora estando em máximos absolutos, praticamente, convinha para mim arranjar um que aguentasse melhor as quedas, e ao aguentar melhor as quedas, pode fazer sentido ter um ETF com menor volatilidade. E é exatamente este o efeito deste ETF, ou seja, um ETF com menor volatilidade, que até tem no título mínimo volatility. Por isso, este poderia ser até interessante. Tem um total expense ratio de 0,20, é acumulativo, é físico, tem um fundo size grande, é constituído por 75 empresas, não está em máximos absolutos, a não ser que olhemos para o dólar, e sim já tem máximos absolutos. A volatilidade, apesar de eu querer que fosse menos, aqui é de 15,18%, portanto o título contradiz um pouco porque esta volatilidade não é assim tão pequena. Depois, maioritariamente exposto aos Estados Unidos, e esta é a principal constituição deste ETF. Aliás, o top 10 ocupa aqui um peso de 30,66%. Depois, em termos de setores, eu até acredito que esteja bem diversificado nos primeiros 4, porque se olharmos depois para baixo, já não está assim tão bem, não é? Portanto, aqui energia e imobiliário não tem praticamente exposição nenhuma. Pronto, mas sim, este poderia ser uma opção, mas realmente não é, porque para além de achar que estas empresas não são as mais indicadas para adquirir neste momento, também acho que o título do próprio ETF é um bocadinho enganador, visto que em termos de volatilidade está um pouco elevado. Mas pronto, outra empresa que eu gostaria de ter no meu ETF, para adquirir para este mês, era a Intel. A Intel teve aqui várias novidades positivas, ou seja, tivemos aqui a Nvidia entrar com capital na empresa, o que é um aspecto muito positivo, impactou positivamente as ações que subiram, o próprio governo americano a comprar 10% do capital da Intel, portanto, dentro do capital social da Intel, o governo quis adquirir 10%, o que é outra novidade incrível, e ainda há negociações, ou pelo menos o que a Intel quer é que a Apple faça também um investimento
para que as maiores Big Techs e também o governo americano tenham um pedaço da Intel. Ou seja, se estas grandes tiverem todas um pedaço da Intel, dificilmente a mesma irá afundar, nem que seja por uma questão de sinergias ou algo que permita que a mesma aumente os seus rendimentos. Entendes? Portanto, há aqui várias formas de recuperar a Intel com base nas aquisições. Por isso eu acho que isto que está a acontecer até é bastante inteligente. Mas é claro que é uma questão de nós entendermos se vale ou não a pena para nós, não é? Portanto, tu tens de fazer o teu próprio estudo, eu faço o meu, estou apenas a partilhar aquilo que é estas notícias. Agora, a Micron também se destaca porque houve aqui um aumento por chips específicos aqui dentro do mercado e que pode aumentar bastante os rendimentos para a Micron. A Micron já refletiu num aumento em mercado, por isso se eu procurar aqui por MU, que é o ticker da Micron, deixa-me lá ver se eu encontro, MU, conseguimos ver que a mesma teve este salto. Portanto, estamos a ver aqui um grande salto, está praticamente em máximos absolutos, e isto também impactou positivamente o meu portfólio no geral. Não só ETFs relacionados com semicondutores, mas também eu tenho a própria ação e por isso este aumento foi muito bom para o meu portfólio. Portanto, aqui eu quero ter em consideração que ela ainda pode chegar mais longe e eu gostaria também de ter esta ação dentro do meu ETF. Por isso há aqui várias coisas que estão a complicar, porque por um lado eu quero a Micron, quero a Intel, quero a Salesforce e quero também que o ETF tenha uma volatilidade pequena e para além de ter uma volatilidade pequena ainda quero que tenha várias empresas que paguem dividendos, porque tal como nós vimos isto no passado, quando há recessões em termos de cortes nos dividendos, até pelo contrário, o que acontece é crescimento nos dividendos. Aliás, pode haver cortes, mas são muito reduzidos. Portanto, em termos de pagamento de dividendos, continua igual e é algo que pode influenciar positivamente, especialmente porque são cumulativos. Ou seja, se continuam a pagar o mesmo, então o que acontece é que depois acumula, tá bem, e é reinvestido no próprio ETF, sem termos que pagar imposto por isso. Portanto, aqueles que eu achei mais interessantes foi este, que já foi adquirido no passado. Aliás, antes de passarmos já à Constituição, lembrar novamente que tem um Total Expense Ratio de 0,25%, é cumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2014 e é constituído por 391 empresas. Depois, em termos de volatilidade, é 13,48%, ou seja, já estás a ver que aqui já é abaixo daquele que tem mínimo volatility, está bem? Portanto, só o facto de estar abaixo a mim já me deixa mais satisfeito do que aquele. E depois tem empresas como a Cisco, Intel, Micron, tal como nós falámos, e outras que pagam grandes dividendos como a AT&T, Verizon, a Citigroup e por aí fora. Também tem aqui uma boa diversificação, maioritariamente a tecnologia, e também está bem diversificado, ou seja, não estamos a ver só os Estados Unidos, vemos também o Japão, a Reino Unido, a Alemanha e por aí fora. Por isso eu acho isto bastante interessante, já foi adquirido no passado, mas há aqui outro que achei ainda mais interesse. Porquê? Porque repara que estes ocupam apenas um peso de 20%. Ter aqui um peso da Intel de 2,19% para mim é pouco. Portanto, fui procurar e encontrei aqui um que é o QDVI. Portanto, é também acumulativo. Tem um Total Expense Ratio de 0,20%. Este aqui tinha de 0,25%, por isso este aqui até tem de 0,20%. Físico. Tem aqui um fund size também grande. Foi criado em 2016 e é constituído por 145 empresas. É verdade que está praticamente em máximos, mas pronto, isto está quase tudo em máximos. Em termos de volatilidade, infelizmente é superior, é quase de 20%, mas é normal visto que houve aqui várias empresas que fazem parte do top, que tem maior peso aqui neste ETF, que tiveram uma grande subida, e olhamos para a Intel e vemos que em vez de ter aqui 2,19%, tem na verdade 4,28%, que é muito superior. Estamos aqui a falar quase do dobro e o resto das empresas mantém-se. Aliás, aqui diz 4,28%, mas eu fui procurar, está bem? Aqui o ETF exato, que é este, e se formos para baixo conseguimos ver a constituição real, ou seja, o peso real da Intel neste momento está nos 6,18%. Por isso repara que o peso aumentou bastante e para mim neste momento faz sentido. Também temos aqui a Micron, que eu queria. Então a Micron está com um peso de 5,30%. Portanto, temos aqui várias empresas que eu achei interessante, que gostaria de ter aqui no portfólio, ao mesmo tempo de empresas que pagam dividendos. E quando digo empresas que pagam dividendos, estou a falar da AT&T, dividendos mais elevados, não é? Pfizer, temos, por acaso, aqui está a Verizon, por isso há aqui várias empresas que pagam dividendos, ao mesmo tempo que também há empresas tecnológicas para crescer. Por isso há aqui uma boa mistura. Agora, qual é o principal problema? É que não está bem diversificado em termos de países, porque maioritariamente está aos Estados Unidos. Portanto, para mim, seria aqui um problema se, por exemplo, os Estados Unidos estivessem máximos, mas, por exemplo, o mercado do Japão, Reino Unido, etc., estivesse na zona 2 ou na zona 3. Como quase tudo está em máximos e aquilo que não está também não tem um grande peso, como é o caso da Alemanha, é claro que se me dessem escolher em termos de estar totalmente diversificado entre vários países e estar apenas exposto aos Estados Unidos,
Eu preferia a diversificação em vários países. Mas sabendo que, tendo isso, teria que abdicar uma maior percentagem em peso, por exemplo, da Intel, da Micron e por aí fora, se calhar não era algo que eu me sentiria confortável. Portanto, neste mês vai ser este novo ETF. É parecido com o outro, mas também é diferente. Ou seja, só pela exposição aos países consegues perceber que é diferente. Por isso, eu vou copiar aqui um ensino. Vamos lá ver se a XTB tem, porque podem não ter, não é? Então, agora procurar aqui e tem aqui. É real? Deixa-me lá ver. Se eu clicar aqui consigo ver se é real. Exato, ETF, ACC, Euro. Portanto, vou arrastar e está aqui. Por isso, deixa-me só confirmar que é mesmo este. QDVI.te. Deixa-me só ver. QDVI. Exato, QDVI é o mesmo. Só para ter a certeza, está bem? Então, invisto cerca de 400 euros. Por isso, rato direito, nova ordem. E agora aumentar até ter aproximadamente 400 euros. Por isso aumentando, aumentar mais e tá. O mais próximo que eu consigo são estes 40 ETFs, porque cada um está a 10,10 cêntimos aproximadamente. E estes 40 ETFs equivale a cerca de 405 euros. Portanto, é exatamente isso que eu vou fazer. 40 ETFs, 405 euros. É um ETF real. Comprar e confirmar. Está executado. Entretanto, isto hora para hora, este ETF também teve aqui uma queda. Podemos ver isso. Ou seja, estou a adquirir depois desta queda, mas ainda pode cair mais. E entretanto eu começo com um prejuízo inicial de 0,08%, porque a mesma ainda está a continuar a cair. Aliás, nós conseguimos ver isto no minuto para minuto que ela, pronto, permanece aqui na queda. Ou seja, estás a ver aqui a continuar a cair. Se eu fizesse aqui análise técnica, eu guardaria, como é óbvio, mas também, como é para longo prazo, não vai fazer uma grande diferença. Pronto. Sim, começo com este prejuízo inicial. Portanto, se eu for aqui ao histórico da conta, operações com numerário, consigo ver que gastei 404,40. Então, o que eu vou fazer é vir ao meu fecheiro. Tu também tens acesso, se tiveres acesso ao meu Patreon, 404,40. Quando eu digo que tens acesso é porque tu consegues também ter para ti, ou seja, mudar para os teus números. Então 404,40 e isto está feito. Atualmente a rentabilidade atual está nos 20,08%, que é bastante elevado, mas isto pode mudar no futuro. De qualquer modo, fica à vontade para fazer sugestões de ETFs que consideres que sejam interessantes para esta série. Eu depois farei o meu melhor para vê-los e também estudá-los. Por isso, se este vídeo foi útil, não te esqueças de clicar no gosto para apoiar e até uma próxima.